Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleiranísia Cruvinel. Nesse canal eu ajudo pessoas a superarem traumas e abusos do passado. Eu ajudo pessoas a superarem as dificuldades da vida. Dificuldades, traumas e abusos que eu mesma precisei enfrentar na própria pele. Cada um de nós tem uma forma de lidar com as adversidades da vida, não é mesmo? E olha só, quem diria que nesse ano de 2020 enfrentaríamos tantas dificuldades? Quem imaginou que nesse ano de 2020 aconteceria essa pandemia, muitas pessoas próximas a nós perderiam suas vidas, muitos entes queridos adoeceram, infelizmente muitas pessoas desempregadas, pessoas passando fome literalmente. Infelizmente, essa é uma realidade. Cada um está tendo a sua própria forma de lidar com essa situação. Você já parou para se perguntar o que é que você tem que fazer para você lidar melhor com as adversidades da vida? Com as situações difíceis que acontecem em nossa vida e que fogem ao nosso controle. Nós não temos esse controle de tudo. Por exemplo, esse momento. Ninguém poderia prever que esse ano seria um ano tão atípico, não é mesmo? Com certeza você deve estar pensando, que loucura! Que ano diferente, que ano atípico, quantas adversidades, quantas dificuldades nós temos que lidar esse ano. Cada um de nós vai reagir a isso de uma forma diferente. Mas nesse vídeo eu quero te dar alguns atalhos. Atalhos que vão ser de fundamental importância na sua vida, que poderão te ajudar a se manter no caminho correto, para você não se desestruturar nesse momento tão difícil em nossas vidas. Você sabia que para nós superarmos momentos difíceis na vida, é de fundamental importância que nós alimentemos a nossa força interior, as nossas virtudes. Aí eu te pergunto, você tem alimentado a sua força interior? Você tem alimentado as suas virtudes? Você deve estar se perguntando, né? Mas que virtudes são essas? Existem virtudes que são consideradas as virtudes universais. Entre elas estão a sabedoria, a coragem, a humanidade, a temperança, a justiça e a transcendência. Iremos falar de cada uma delas para que você possa tirar as suas dúvidas. A sabedoria, ela vem em primeiro lugar, porque sem a sabedoria nós não conseguimos resolver mais nada. As coisas ficam muito mais difíceis quando nós não temos a sabedoria para lidar nos momentos difíceis. A própria Bíblia Sagrada diz que se nós queremos ter sabedoria, nós devemos pedi-la a Deus. Porque Deus é que dá sabedoria para todos nós, mas nós devemos pedir e buscar. Não adianta só pedir sabedoria e não fazermos a nossa parte. Se você acha que precisa de mais sabedoria, eu te aconselho ler o livro de Provérbios na Bíblia Sagrada. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão e ele nos deixou várias experiências relacionadas à sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria a Deus, mas nós devemos buscar ter mais sabedoria. O livro de Provérbios ele foi deixado para nós justamente para isso. Eu te convido a ler o livro de Provérbios. Ele é esclarecedor. Ele é um livro que toda pessoa deve ler. Todos que querem buscar a sabedoria devem sim ler o livro de Provérbios. Te convido a abrir a sua Bíblia e ler. Você vai, com certeza, adquirir muito mais sabedoria e mais conhecimento. Leia, reflita, estude a palavra de Deus. Peça sabedoria a Deus, porque Ele a dá deliberadamente.
Deus dá sabedoria a todos, mas nós temos que buscar a sabedoria. Sem sabedoria, nós não vamos muito longe. Então eu te convido a ler o livro de Provérbios. Coragem, olha só, uma das virtudes, sabedoria e coragem. Você já parou para pensar, se o rei Davi não tivesse coragem, você já parou para pensar que ele não seria um rei? Você já parou para pensar que muitas pessoas estão deixando de ser o que elas têm potencial para ser, justamente por falta de coragem? Olha só que reflexão. Se o rei Davi não tivesse enfrentado, antes do gigante Golias, se ele não tivesse enfrentado o urso, o leão, com certeza ele não ia ter coragem para enfrentar o gigante Golias. Você já parou para pensar nisso? Graças à coragem de Davi, ele conseguiu ser o rei de Israel. Olha só que interessante. Você percebe que primeiro ele teve que dar alguns passos para depois ser rei? E ele não foi rei automaticamente. Ele demorou muitos anos para ser coroado rei de Israel, mas ele não desistiu. O que ele fez? Continuou sendo forte e corajoso. Davi teve sabedoria e teve coragem. Essas qualidades fizeram dele um rei, o rei mais famoso do mundo. O rei Davi se tornou o rei mais importante do mundo. Olha só quantos anos depois da sua morte, até hoje nós falamos dele, da vida dele, justamente para poder ensinar outras pessoas. Ele foi um exemplo. Ele errou? Sim, ele errou, todos nós erramos e todos nós somos seres humanos. Mas ele acertou também. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era forte e corajoso. Ele tinha sabedoria. A outra virtude é a humanidade. Você já parou para se perguntar que muitas pessoas estão deixando de serem seres humanos? Estão se tornando seres violentos, seres perigosos, que prejudicam as vidas de outras pessoas, seres que são verdadeiros riscos para a nossa sociedade, pessoas perversas, más, mesquinhas. Você já parou para analisar que cada dia mais aumenta o número de pessoas ruins nesse mundo? Cada barbaridade que nós ouvimos, cada coisa ruim que nós ouvimos, parece, a impressão que nos dá é que o povo está perdendo a humanidade. É claro que eu estou falando não de todos. É lógico que há exceções, existem pessoas maravilhosas, existem pessoas que elas realmente se doam a outras pessoas. Lá na Bíblia Sagrada diz que o povo perderia o amor, que o amor esfriaria. E nós já estamos vivendo esse tempo. O amor esfriou. Você já parou para pensar que nesse ano de 2020, só aqui no Brasil, até o presente momento, já morreram mais de 104 mil pessoas em decorrência do Covid-19? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas estão levando a vida delas como se nada estivesse acontecendo? Muitos até reclamam de ter que ficar em quarentena, reclamam de usar máscaras em locais públicos, reclamam de tanta coisa e não se dão conta de que pessoas próximas a nós, eu digo próximas mesmo, na minha própria família já teve pessoas que morreram com o Covid. Eu tenho amigos que perderam suas vidas com o Covid-19. Você já parou para se perguntar que o amor das pessoas está esfriando? Você já parou para pensar que esses 104 mil mortos estão virando apenas números de estatísticas? O amor das pessoas está esfriando. A humanidade das pessoas está acabando. Infelizmente. Até agora nós já falamos de 3 virtudes: a sabedoria, a coragem e a humanidade. Essas 3 virtudes são importantíssimas para as nossas vidas.
Você já parou para analisar se você vem trabalhando essas virtudes em você? Eu te convido a fazer essa reflexão. A quarta virtude é a temperança. O que é isso? A temperança ela é justamente o equilíbrio. É você equilibrar as coisas. É você conseguir equilibrar a sua própria vida. Equilibrar as suas vontades. Isso é temperança. Será que nós temos equilibrado as nossas próprias vontades? É um questionamento. Te convido a fazer essa reflexão também. Será que nós estamos sendo pessoas que estamos desenvolvendo a temperança ou não? Será que nós estamos com a nossa vida equilibrada? Será que está aqui equilibrado? Ou será que está totalmente desequilibrado? Como anda aí na sua casa? Como anda a sua vida? Ela está equilibrada? Você está equilibrado psicologicamente, emocionalmente? Como estão sendo as suas atitudes perante essas adversidades da vida? A quinta virtude é a justiça. Importantíssima. Principalmente aqui no Brasil, um país que infelizmente brinca, zomba da justiça. É um país que não leva a justiça a sério. É um país onde as pessoas matam no trânsito, estando embriagados, e não ficam um único dia na cadeia. Nós moramos num país onde um homem comete um feminicídio, se apresenta na delegacia e é libertado no mesmo dia. No país em que vivemos, infelizmente, a justiça foi deixada de lado. Aqui no nosso país, é um país que ainda falta justiça, sim. A justiça brasileira está dormindo. Aí eu te faço a seguinte pergunta: como está a sua justiça dentro de você? Como que está essa virtude chamada justiça dentro de você, no seu eu, no seu íntimo? Como está? Você é uma pessoa justa? Você está sendo uma pessoa justa para as demais pessoas? Você tem levado a justiça a sério? Você tem buscado ser o mais justo possível? Te faço essa pergunta. Como é que está a sua justiça? O seu senso de justiça, como que ele está? Ele está adormecido? Ele está de olhos fechados? Ou ele está alerta, de olhos bem abertos, buscando a justiça, por onde quer que você passe? Quando eu falo de justiça, não é só a justiça em forma da lei, não. Às vezes nós temos que ser justos em casa. Às vezes, você, que às vezes tem filhos, você vai ter que ser justo na sua casa com seus filhos. Será que o que um tem, o outro tem também? Você está sendo justo com seus filhos? Você está sendo justo com a sua família? Você está sendo justo com seus colegas de trabalho? Você está exercendo a justiça que existe dentro de você? Ou ela está adormecida? Para mim, essa é uma das virtudes fundamentais. Porque a injustiça, para mim, é uma das coisas que mais me doem. É justamente o fato da injustiça. Eu não tolero a injustiça. A sexta virtude, não menos importante, é a transcendência. Você sabe o que é isso? A transcendência é o fato de você parar e admirar a natureza. É contemplar o que é belo, contemplar a obra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você saiu à noite para olhar a lua e as estrelas? Eu faço isso frequentemente. Sou uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a natureza. Qual foi a última vez que você olhou para um lindo arco-íris e agradeceu a Deus? Qual foi a última vez que você caminhou num lugar bem bonito, com muitas árvores, cheiro de terra molhada?
contemplando a natureza, o canto dos pássaros, sentindo aquele cheirinho de ar puro da natureza. Qual foi a última vez que você fez isso? Nessa pandemia, talvez será muito difícil para muita gente. Pessoas que moram em cidades grandes, será bem mais complicado fazer tudo isso, mas não é impossível. Você pode sair lá fora e dar uma olhada para o céu, olha as nuvens. Ei, olha para o sol, olha para o céu, observa as nuvens. À noite, sai lá fora, olha a lua está tão linda, olha as estrelas. Eu amo olhar para as constelações, eu sou apaixonada pelo céu. Nós precisamos ter a virtude da transcendência. Nós precisamos ter um contato mais íntimo com a natureza. A natureza, ela simboliza a criação de Deus. Será que nós estamos mesmo conectados a Ele? Será que nós estamos dando valor às pequenas coisas? Será que nós estamos olhando para uma linda flor e contemplando aquele momento de beleza? Será que nós estamos exercendo a nossa transcendência em nossa vida? É uma reflexão. Se você é o tipo que não curte muito, eu te convido a rever isso. A transcendência ela é de fundamental importância. O contato com a natureza, ele é essencial em nossa vida. Não perca esse contato, mas eu convido a todos a contemplarem a natureza. Tire um tempo, pare um tempinho, seja de dia, seja à noite. Contemple aquilo que Deus criou. O nosso Criador, Ele fica feliz quando nós damos valor a tudo que Ele nos proporciona. Você tem valorizado as coisas que Deus tem proporcionado na sua vida? Uma reflexão para se fazer. Se nós praticarmos essas 6 virtudes, a sabedoria, a coragem, a humanidade, a temperança, a justiça e a transcendência, eu tenho certeza que a minha vida e a sua vida será melhor. Eu te convido para exercer essas 6 virtudes que são de fundamental importância para nossas vidas. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar muito para melhor depois que você começar a exercitar essas 6 virtudes universais. Eu te faço esse convite. Comece a partir de hoje a praticar cada uma dessas virtudes. Comece pela sabedoria. Continue caminhando até a coragem. Vá até a humanidade. Tenha temperança. Caminhe pela justiça. E depois pela transcendência. Essas 6 virtudes vão mudar a sua vida para melhor. Para melhor. Você sabia que pensamentos, comportamentos e atitudes também se aprende? Nós somos totalmente capazes de aprendermos essas 3 coisas. Somos capazes de treinar a nós mesmos, a sermos autorresponsáveis pela nossa própria vida. Às vezes estamos culpando os outros e esquecendo da nossa parcela de culpa, não é mesmo? Pensamentos, comportamentos e atitudes podem ser mudados sim, basta você querer. A partir do momento que você quiser mudar essas 3 coisas em você, mudar os seus pensamentos. Será que você tem um pensamento negativo ou positivo? Você tem uma visão otimista ou pessimista? Comece a refletir nisso. Nós temos que ser pessoas mais otimistas. O otimismo, ele nos ajuda, ele nos dá força. E os nossos comportamentos? Como é que nós temos nos comportados nos dias maus?
Como têm sido os nossos comportamentos nesses dias difíceis, nessa época atípica, muito difícil? Como é que nós estamos nos comportando em relação a esse momento? Como você tem se comportado durante essa pandemia? Nossas atitudes. Que atitudes nós estamos tendo? Que atitudes você está tendo nesse momento? É um momento onde muitas pessoas estão perdendo a cabeça. Como é que estão sendo as nossas atitudes nesse momento? Nossos pensamentos e comportamentos. Será que você precisa mudar algum deles? Eu, particularmente, precisei. Eu comecei a mudar os meus pensamentos. Quando eu mudei os meus pensamentos, eu comecei a mudar os meus comportamentos. Depois de mudar o meu comportamento, as minhas atitudes mudaram. E eu mudei. Quem me conheceu antes e me conhece agora sabe que eu mudei. Ei, eu te convido a ser autorresponsável. Você tem que trazer a responsabilidade para você. Quando nós trazemos a responsabilidade das coisas para nós, as coisas mudam. Às vezes queremos mostrar que o outro está errando, mas nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo. Às vezes estamos querendo tirar um cisco no olho do nosso colega, mas nós estamos com a trave no nosso olho. Isso acontece. Como serão as nossas atitudes? Como serão as nossas ações? Você aí na sua casa, será que você tem que mudar o seu pensamento? Pergunte a si mesmo e responda. Seja sincero. Será que você precisa mudar os seus comportamentos? E será que você precisa mudar as suas atitudes de agora em diante? Às vezes, o que fizeram conosco é terrível, mas nós vamos ter que aprender a viver a nossa vida de acordo com aquilo que está no nosso alcance resolver. Nós não mandamos nas pessoas. Não tem como saber o que as pessoas vão fazer conosco, mas tem como nós sabermos o que nós faremos em relação às adversidades e às dificuldades, os problemas que vão aparecer. Problemas sempre aparecem. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense que você vai viver uma vida livre de problemas e aborrecimentos. Isso não existe. Isso é faz de conta. Isso, geralmente, a gente vê no Instagram e no Facebook. Vidas perfeitas, sem nenhum problema. Só que não. Ei, todo mundo tem que enfrentar problema na vida. Todo mundo tem que decidir o que vai fazer com a sua própria vida. Nós temos que enfrentar as nossas lutas de cabeça erguida, ou do contrário, nós vamos sucumbir. Nós temos que aprender a reagir nos dias maus, porque nos dias bons todos nós estamos bem. Como é que nós vamos reagir nos dias difíceis da nossa vida? Não tem como nós controlarmos o que acontece na nossa vida quando a interferência vem de outra pessoa. Mas tem como controlarmos como é que nós vamos reagir com essa pessoa. Qual será a nossa atitude? Se a pessoa vive te machucando, te ferindo e te fazendo mal, qual vai ser a sua atitude? Vai ser continuar ao lado dessa pessoa ou vai ser buscar o seu próprio equilíbrio? A temperança, vida equilibrada. Lembra da virtude da temperança? Equilibrar a vida, nós precisamos ter temperança. Nós precisamos ser justos. Precisamos ser mais humanos. Precisamos ter mais sabedoria.
Precisamos ter mais transcendência e admirar mais a natureza. Isso nos relaxa, nos acalma, nos traz bem-estar. O simples fato de podermos sair no sol é um presente de Deus. Às vezes nós temos o nosso sol aqui. O Brasil é um país de muito sol. E às vezes as pessoas não dão valor, porque acham que é simples demais. Mas experimente viver a sua vida sem o que é simples. Nós precisamos ser pessoas mais otimistas. Precisamos ter uma visão mais otimista da vida. Eu sei que pode parecer estranho, pois o momento é um momento difícil. Mas comece a usar essa quarentena, essa pandemia, para fazer algo que você não tinha tempo para fazer antes. Talvez antes você reclamava de falta de tempo com a sua família. E às vezes, nesse momento, o que você mais tem é tempo com a sua família. Aproveite. Aproveite isso. Olhe para as coisas ruins e supere-as. Coisas difíceis existem para nós superarmos. Temos que dar valor às coisas simples e boas. Temos que ter um olhar mais positivo. Será que tem alguma coisa na sua vida que precisa de uma maior atenção? Talvez esse seja o momento. O momento é difícil, mas você tem que pegar esse momento difícil e olhar que tem coisas boas para serem aproveitadas durante esse momento. Para as pessoas superarem as coisas difíceis da vida, uma das coisas principais é a pessoa cultivar a força dela interior, a virtude. Cultive suas virtudes. Dê uma olhadinha nessas 6 virtudes. Se questione. Se questione onde é que você pode mudar. Onde é que você pode melhorar. Tudo o que acontece em nossa vida ou acontece para nos deixar mais fortes, ou acontece para nós aprendermos alguma coisa. Talvez aconteça as duas de uma vez. Às vezes acontece algo tão terrível na nossa vida que além de termos que aprendermos a ser mais fortes, temos que aprender coisas novas durante o momento. Ei, talvez você aí do outro lado dessa câmera tenha perdido um ente querido recentemente. Talvez você tenha perdido uma pessoa da sua família. Talvez tenha perdido um grande amigo. Não se deixe sucumbir na tristeza. Tenha o seu momento de tristeza. Chore. Chore. Pegue um ombro amigo, chore nesse ombro. Fique triste, sim. Você tem que ter o seu momento de tristeza. Isso é ser humano. Lembra lá na virtude da humanidade? Use a sua humanidade e seja humano. Chore nesse momento difícil. Mas eu te convido a reagir. Comece a reagir. Muitas pessoas entram numa depressão profunda porque perdem uma pessoa querida da família. E elas focam apenas no que perdeu e esquecem do que elas ainda têm. Eu também perdi pessoas queridas. Aliás, muito querida. Como é que nós temos que reagir de agora em diante? É aprender com a vida e ter um olhar mais positivo. Nós perdemos pessoas queridas. Sim, é um momento triste de dor, de sofrimento. Mas agarre-se àqueles que ficaram vivos e que te amam, que precisam de você. Às vezes tem pessoas que o que mais querem é ver você bem. Aqueles que ficaram vivos do seu lado, eles querem te ver bem. Não se entregue à amargura e à tristeza.
isso pode atrair uma depressão para a sua vida. Busque forças. Eu sei que não é fácil. O momento é de dor. O momento é de tristeza, mas levanta sua cabeça. Agarre-se àqueles que ficaram ao seu lado. Tenha fé. Tenha esperança. Sem esperança nós não somos nada. Nós temos que ter fé de que dias melhores virão. É claro que nós tivemos perdas e baixas. Todos nós perdemos alguém querido. Todos nós. Mas tenha fé. Agarre-se à esperança, porque dias melhores virão. Cultivar a esperança significa acreditar que coisas melhores virão. Dias melhores virão. Acredite, esse momento triste na sua vida vai passar. Dias melhores estão por vir. Alegra-te. Alegra-te mesmo na adversidade. Ei, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo para sofrer por nós, carregar as nossas dores, os nossos pecados. Morreu de uma forma horrível, por mim e por você. Acredite que Deus te ama. Acredite que dias melhores virão. Tenha fé e seja perseverante. Não desista, não esmoreça. Seja forte e corajoso, como o rei Davi foi. Tenha temperança, como Jesus Cristo teve. Não existiu homem mais equilibrado do que Jesus Cristo. Pegue o exemplo de Jesus Cristo para a sua vida. Lembra do quanto ele teve que sofrer, e sem ter cometido mal algum, sem nunca ter cometido pecado. Pensa nisso e saiba o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer o melhor para a sua vida. Superar a dias difíceis é para aqueles que realmente querem superar. Se a pessoa não quiser superar, ela vai se entregar e vai esmorecer. Ela vai ficar entregue à tristeza e não vai reagir aos dias difíceis. Ela não vai reagir diante das adversidades da vida. Então eu te convido para não ser essa pessoa. Seja aquela que vai reagir. Seja aquela pessoa que, por mais difícil que esteja a sua vida, você vai ser autorresponsável e vai encarar todas as dificuldades que vierem de frente, com coragem, com perseverança, com fé e esperança, de que dias melhores virão. Não se entregue às dificuldades da vida. Dificuldade todo mundo vai ter um dia. E às vezes muito mais de uma vez. Eu já passei por inúmeras coisas. E tenho certeza que ainda virão muitas outras dificuldades por aí. Não se iluda de que tudo vai ser um mar de rosas. Isso não acontece na vida real. Só em filmes de Hollywood. Então eu te convido para achar aquele resquício de coragem, de força que você tem dentro de você. Levanta a tua cabeça e caminha a passos firmes, rumo à superação na sua vida. Muita gente nesse momento está desesperado porque perdeu o emprego. Muita gente nesse momento está triste porque perdeu um ente querido. Muitas pessoas faliram. Suas empresas quebraram. Ei, é só uma fase. Isso aqui é passageiro. É só um momento. Encare isso de frente. Não permita que essas dificuldades na sua vida te derrubem.
Seja valente, seja corajoso, seja persistente. Tenha fé, tenha esperança, porque eu afirmo para você, não estou cogitando, eu estou afirmando, dias melhores estão por vir na sua vida. Acredita nisso. Dias melhores estão por vir. Lembra lá das 6 virtudes. Comece a exercê-las, comece a praticá-las. Pratique cada uma delas e você vai ter uma visão totalmente diferente de mundo. Você vai acordar para a vida. Mas pratique essas 6 virtudes. As 6 virtudes universais. Você precisa praticá-las na sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreva. Ativa o sininho. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te desejo paz e prosperidade. Um grande abraço, meu querido. Que Deus te abençoe hoje e sempre.